Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que vem aqui ver comigo o que que é a onda encantada da tormenta azul, né? O que que é se olhar para esses 3 dias, 13 dias, esses 13 dias que caracterizam uma onda encantada, podem nos revelar sobre esse processo, sobre esse poder que a tormenta traz, que no caso, então, a tormenta, as 3 palavrinhas-chaves da tormenta são catalisar, energia e autogeração. Então, mais uma vez, repetindo, aqui não é uma aula, né? Não sou uma grande entendedora do assunto, é um momento que eu me coloco aqui para olhar o que esse caminho, né, desses kings juntos podem estar nos trazendo, tanto sobre esses 13 dias que a gente passa, como também sobre esse poder, né, de cada Kim, que é o Kim do tom magnético. Então, para você que está chegando aqui agora, a gente tem um primeiro vídeo nosso de apresentação, um pouquinho comigo com a Clara Coelho, que foi com ela que eu comecei esse movimento aqui das leituras. Eu tenho um grupinho no WhatsApp, Oi, hoje tá? Um grupinho no WhatsApp onde eu coloco o Kim diário com os mantras de cada Kim e também a descrição do site, desse site aqui do Tzolk'in. E também aqui no nosso canal do YouTube temos todos os 20 selos e nessa onda agora a gente vai ter também os 13 tons que estão programados para chegarem para vocês com as capas lindas que eu adoro fazer. E, bom, então vamos lá. A tormenta, né, o tom magnético, então é esse tom que ele pulsa o propósito, né? Então ele unifica, atrai e traz esse poder do propósito. Então o propósito dessa onda é a autogeração, a catalisação, né? E a energia. Então quando a gente pensa numa tormenta, né, nesse grande movimento que vai mover muita coisa e a gente talvez pensar um pouco nesse olho do furacão, assim, né? Como é que a gente tá ali no olho desse furacão gerando energia. Talvez entendendo que essa energia que a tormenta gera não é necessariamente uma energia de destruição, mas uma energia de catalisação, né? Então, quando a gente resgata ali, talvez, um poder de energizar, um poder de catalisar, né? De se mover mesmo, e também de autogerar, né? Então, de reconhecer talvez essa força interna que pode mover as coisas e quando uma tormenta é externa, né? O quanto ela pode mover as coisas e como a gente pode aprender, talvez, com esse movimento que move, como lidar, né? Como tá ali nesse olho do furacão, talvez, trabalhando sempre essa presença. É engraçado, é interessante agora pensando, eu nunca programo o que eu vou falar aqui, é sempre o momento que eu olho e vou junto com vocês, né? E o que eu pensei agora? Sobre a presença, né? Esse trabalho aqui, esse campo de educação e realização artística, que é o Swart em Presença, onde eu trago laboratórios, trago criações, trago ações com crianças, esse canal e a rede entre artistas para a gente se fortalecer. Presença, né? Por que é interessante que eu falei que é engraçado? Porque na onda a gente, né, finalizou aí, né, a onda do espelho e antes a onda do caminhante. Na onda do caminhante eu falei sobre esse estado de presença que o caminhante fala da vigilância, né? Então é um estado de presença que eu falei que é um pouco mais de nuca, né? Esse estado que eu chego, eu olho o espaço, eu percebo como é que eu vou entrar nesse espaço. E eu falei também dessa presença do... Desculpa, gente, eu falei que a gente terminou a onda do espelho, mas na verdade é o espelho, ele finaliza a onda do enlaçador de mundos, né? Que traz o poder da morte, que foi essa que acabou um dia antes de iniciar agora a onda da tormenta. E aí eu falei dessa outra presença, que é uma presença que vai se relacionar aí com esse estado que o enlaçador fala da morte, que fala de uma oportunidade, e de uma outra presença ainda, que aí sim é a presença do espelho, né, que é essa presença de refletir, essa presença de ordem, essa presença do infinito. Então agora, se a gente talvez for pensar, talvez todos os Kins, né, todas essas frequências estejam falando sobre algum estado de presença, né? E aí talvez esse estado de presença aqui da tormenta seja esse estado ali do olho do furacão, esse estado que lida com o movimento,
que também gera o movimento, faz o movimento e também está ali no olho, né? Eu percebo muito nos meus processos de atuação, de dança, que nos momentos onde, às vezes, em exercícios, por exemplo, de exaustão, né, onde a gente trabalha muito o corpo e a gente atravessar alguns limites e vai, né, de quando você acha que não dá mais, às vezes quando você está correndo, está se exercitando, né, acha que não dá mais, e essa entrega que acontece, e eu percebo que dentro de mim, nos momentos onde eu tô indo e atravessando e gerando energia, não são momentos onde dentro de mim a minha mente tá vai. Eu particularmente não gosto de me mover assim, de me exercitar com essa pressão que muitas pessoas às vezes carregam, né, em às vezes conduções, em coisas onde existe uma pressão, não pode parar, não pode parar. Eu gosto sempre de pensar que eu posso parar, né? E por isso eu continuo. Estou falando isso porque eu acho que isso tem a ver com essa presença que sustenta a energia, que sustenta o movimento e a autogeração de algo, né? Que é uma presença que, na verdade, ela está olhando e dando um suporte para que esse movimento aconteça. Então, com esse poder, com esse propósito dessa energia, dessa catalisação e dessa autogeração, qual é a força que polariza? Qual é a força que estabiliza e que traz o desafio para essa geração de energia, né? Para essa catalisação? É o Sol, que traz essa vida, o fogo universal, e esse poder de iluminar do Sol, né? Quando a gente, na descrição do Tzolk'in, fala inclusive desse Sol como esse amor incondicional, esse amor pelo todo, né? Então, esse poder do Sol, que é esse amor pelo todo, esse poder de iluminar, esse poder de trazer a vida, é ele que vai desafiar essa geração de energia, né? Ele que vai estabilizar, que vai trazer essa outra polarização. Então, tem a energia, tem a tormenta e tem o Sol. É interessante isso, né? De pensar também, depois da tormenta vem o Sol, né? Então, é esse Sol que vai, então, polarizar, né? Que vai estabilizar e vai mostrar, olha, tem essa outra força aqui que pode nos fortalecer, que é essa força da vida, essa força do fogo, essa força da iluminação. Com essa força, a gente pode ganhar ainda mais força de movimento e de catalisação de energia. Para que esse serviço, né? Então, o serviço que vai ativar, vai vincular e trazer o serviço desse movimento, o serviço dessa energia, é o dragão. Então, o serviço aqui vai vir através da nutrição, né? Através da força do nascimento, do ser. Então, é esse nascimento que vai servir a essa catalisação de energia. E a forma, né, o tom 4, que vai trazer a forma, a definição e a medida, a forma, né, que essa catalisação vai acontecer, a forma que essa autogeração vai acontecer, é o vento, que traz o poder do espírito, a comunicação. Então é como se essa comunicação, ela vai estruturar, né, o contato com o espírito, com esse alento, né, esse sopro do espírito e da comunicação, né, que sopra, que comunica, que solta, que fala vinculado com o espírito, vai estruturar, vai trazer uma forma e uma definição para essa energia, porque se eu gero muita energia, mas eu não coloco uma forma para isso, né, eu não estruturo uma forma para isso, talvez isso se perca, né, e seja uma energia que eu gero, mas que ela talvez não vai para lugar nenhum, ela não se direciona ou ela vai desestruturar, vai bagunçar, vai desordenar. Eu acho que os processos criativos, eles fazem muito isso. Existe uma energia caótica que eu reconheço quando eu estou em processo de criação, né? Então, ela... Houve gritos aqui. Então, esse caos que muitas vezes acontece quando eu estou gerando algo, né? Quando eu estou criando algo, ele é importante, né? Ele está gerando uma energia, está movendo as coisas. Em algum momento eu preciso estruturar isso. E quem vai estruturar isso é essa força do vento. Então, é essa comunicação, esse contato com a potência do espírito que vai definir
para onde vai essa energia, né? Então, quando eu me vinculo com essa força, quando eu ativo essa força do espírito e da comunicação, eu de alguma maneira defino, né? Eu meço essa energia, eu coloco uma forma para essa energia que é gerada. E essa energia que é gerada, ela vai ganhar uma radiação, um comando e uma potencialização com essa força de abundância, de intuição e do sonho da noite. Então é como se o sonho, né, e a relação com a minha intuição, ela vai ter o poder de comandar, de potencializar essa energia que eu gero. Então toda essa energia que eu gero, ela pode ser ainda mais potencializada se eu me vinculo com a minha intuição, se eu me vinculo com qual é o meu sonho, né? E esse sonho vai me gerar uma abundância. Então é como se essa energia que é gerada, ela pudesse gerar, ela pudesse se potencializar quando eu me vinculo com o sonho, né? Ela pudesse gerar também uma abundância quando eu estou comandando essa energia através da minha intuição, né? Através da força do sonho. Isso vai ser organizado, né? Essa força do tom rítmico que organiza, que equilibra. Eu acho sempre interessante porque, né, o tom 4 ele traz a forma, a definição, a estrutura. E sempre quando eu penso nessa estrutura, eu penso que algo se organiza. Mas é o tom 6 que realmente vai organizar e equilibrar, né? Que ele vai trazer essa igualdade. Então é como se no 4, aqui no vento, a gente traz uma forma para essa energia que é catalisada, que é gerada, e eu vou organizar isso, eu vou equilibrar isso e trazer um tom de igualdade através da semente. Então esse poder de percepção, de focalizar, de colocar uma sementinha, que é esse, como se fosse todo esse poder da vida colocado numa coisinha só, né, num foco, nessa presença de foco, de percepção, de florescer, né, para algo florescer, eu focalizo para aquilo florescer, isso vai equilibrar essa energia, né? Quando eu focalizo, eu trago a minha percepção, de novo, aquele olho do furacão, ele vai equilibrar essa energia para que, de novo, ela não seja só um furacão que passa destruindo e bagunçando tudo, mas se eu focalizo, se eu coloco a minha percepção no meio de toda essa energia que está sendo gerada, eu organizo isso para que isso também floresça. Isso vai se harmonizar com essa força do instinto da serpente, né? Então o tom 7 que vai canalizar, né? Que vai inspirar. Então eu vou canalizar, inspirar, vou ressoar e ressonar isso com esse poder da força vital da serpente. Então a serpente com a sua força instintiva, né? Com essa força de sobrevivência, ela vai canalizar, inspirar toda essa energia que está sendo gerada. E o enlaçador, que então é esse poder da morte, essa oportunidade e também essa igualdade, né? Esse igualar aí que o enlaçador traz, né? Essa morte ela vai me trazer uma integridade, vai trazer um senso de integridade que também está harmonizando e modelando. Então também harmonizo essa energia que é gerada, eu também integro e trago uma integridade para essa energia que é gerada quando eu me vinculo, eu relembro da morte e permito que a morte também aconteça. Então a tormenta ela também vem trazer uma força que em algum momento ela vai trazer algumas mortes para algumas possíveis coisas, ela vai trazer uma transformação. E essa transformação vai gerar uma oportunidade de algo. E então como que isso é feito, né? Quando essa energia ela está íntegra ou ela se integra, né? Ela passa a ser uma energia íntegra, essa catalisação de energia passa a ter integridade quando eu também me vinculo com essa morte e deixo isso morrer, né? Eu deixo essa tormenta mover, deixo essa tormenta fazer algo morrer, fazer algo se transformar, né? Quando algo vem se movendo, isso vem se transformar.
E quando eu permito que isso se transforme, que isso morra, eu potencializo isso através da minha integridade, né? Então eu vou permitir que essa energia seja íntegra ao permitir que algo morra e que algo se transforme para gerar uma outra oportunidade. Para então eu trazer essa intenção, né, eu perceber, reconhecer essa força de intenção, de pulsar, de realização, né, essa energia vai pulsar e vai se realizar e vai trazer uma intenção com a mão, que traz o conhecimento, a cura e a realização também, né? Então toda essa energia que é gerada, que é movida, ela também vai ter ela vai ganhar uma intenção quando eu também trago o poder da cura, né? Então a cura vai gerar uma intenção para toda essa energia, para realizar algo também com essa energia. Algo o quê? Então o que vai se manifestar? O que vai ser produzido e aperfeiçoado? O poder da arte. Então essa energia toda, ela vai ser manifesta, né? De novo, né? Tava falando também, né, dos processos artísticos, do processo de criação, nem tinha visto que a estrela, que é o tom planetário, que é o 10, que é a manifestação, é a produção, é o aperfeiçoamento. Então, né, tava falando desse lugar artístico, de algo que se move, de um processo. Eu acho que existe a arte em si, né, que a gente pode pensar na estrela, né? A gente, na nossa leitura de onda, a gente falou muito do processo artístico, da caminhada artística, que é então a estrela, que é esse embelezamento, essa elegância, mas é quase como se a gente pudesse pensar que a estrela, ela é essa arte pronta, entre aspas. Claro que todas as artes, mesmo prontas, elas sempre estão em constante processo, né? No encontro com o público, no encontro com as pessoas. Ela nunca é uma obra fechada, mesmo que é fechada, ela sempre é aberta ao entrar em contato com o público, mas é como se essa estrela fosse esse quadro que eu mostro, né? Essa peça que eu mostro, esse filme que eu mostro. Mas o que vai gerar isso? E eu acho que então a tormenta, a gente pode relacionar ela com o processo de criação, né? Com o fazimento, isso quando ainda não virou um quadro, ainda não virou uma peça, ainda não virou um filme, ainda não virou uma apresentação, isso está sendo gerado ainda, né? Que eu falei que isso pode, nossa, essa energia caótica que gera algo, isso pode bagunçar ou isso pode gerar algo. E esse algo aqui, então, é essa arte, né? Então, se eu faço esse caminho aqui, qual caminho? Esse caminho de polarizar essa energia, de estabilizar essa energia com a força da vida, com a força da iluminação. Se eu vinculo o serviço dessa energia com a força do nascimento e da nutrição, se eu trago uma forma para essa energia através do espírito e da comunicação, se eu canalizo, se eu potencializo, se eu comando essa energia com a minha intuição, com o meu sonho, se eu organizo e equilibro essa energia com a focalização e a percepção de uma semente, se eu, agora sim, se eu canalizo e se eu inspiro essa energia, e canalizo essa energia para a força vital, né, para a força de sobrevivência, com a força instintiva, né, se eu canalizo essa energia com a minha força instintiva, se eu trago um senso de integridade, deixando morrer coisas e me vinculando com a morte nessa integridade, se eu pulso e eu trago uma intenção através do meu conhecimento e da minha cura, eu vou gerar, eu vou manifestar essa arte, essa elegância, essa beleza, né? Esse embelezamento. Eu vou manifestar um embelezamento. E isso vai ser dissolvido com a força da água. Então é como se então essa tormenta, essa geração toda de energia, ela se libera com a água, com a purificação da lua, né? Então eu deixo também que essa tormenta se solte, se libere, ok. Esse processo criativo já gerou algo, já gerou essa arte, agora eu preciso entregar isso para as águas, né? Eu entrego para essa força de purificação, para essa... a lua, então, né? A lua é a água universal, a purificação e o fluxo. Então eu também preciso entregar essa tormenta para esse fluxo, né? Liberar
Eu preciso libertar também toda essa energia que é gerada para um fluxo. Não dá para ficar segurando essa obra de arte o tempo inteiro, a vida inteira, e falar esse quadro, essa peça, esse filme. Não dá para me fixar nisso. Eu também preciso entregar para essa força de purificação, para que essa arte, isso que eu crio, sirva para alguma coisa também, né? Para que isso coopere para algo, né? Para que isso ganhe também uma força de dedicação, de cooperação e de universalização, eu preciso passar por essa dissolução da purificação, do fluxo da água, para que com a força do amor e do coração eu possa cooperar, né? Então, de novo, um processo criativo, ele vai cooperar com algo, com alguém, com o mundo, com o meio ambiente, a partir dessa força do amor, com essa força do amor, né? Senão essa energia simplesmente, ela pode mover coisas, gerar, trazer uma grande força, produzir um negócio grande, mas e aí? Para que isso vai servir? Isso vai cooperar como na vida? Isso vai cooperar quando eu me vinculo com a minha lealdade, com o meu coração e com uma potência, uma possibilidade de amar. Então, como o meu processo criativo pode ser um ato de amor também quando eu coopero com as pessoas, com isso que foi criado em todo esse processo. Isso vai receber, então, a presença, a perseverança, a transcendência, né? Essa energia toda que é gerada, ela vai se transcender com a brincadeira do macaco, com a ilusão e com a magia. Então, esse macaco, ele vai agora, né? Depois você passa por toda essa tormenta, meu Deus do céu, tudo isso que esse processo mexeu comigo, tudo que essa tormenta moveu, tudo que nossa, tudo que aconteceu aqui nesse processo, agora eu posso brincar. Quando eu trago essa presença, né, esse senso de transcender, de perseverar com isso que essa energia me gerou, eu posso brincar com isso. Agora eu posso soltar isso. Isso está cooperando com a minha força do amor. Então agora isso brinca, isso gera essa magia do macaco. Muito interessante, né? Então sempre, de novo, né, eu abro aqui, gravando com vocês, né? Com você que está aí assistindo, né? Então seria diferente se eu simplesmente olhasse sozinha, mas o ato de fazer isso na comunicação, na fala, na gravação, na possibilidade de ter alguém aí na escuta, isso me gera algo. Então a onda encantada da tormenta me mostrou aqui, né? Me revelou sobre o processo criativo. Né? Uma coisa é sobre o processo da arte, do artista, do caminho. Outra coisa é o processo de criação de algo, né? O processo de geração de algo. A energia que é catalisada para algo ser criado. Então, passando aqui, agora sincronizando os calendários. Então, a tormenta ela vai começar no dia 11 de junho. 11 de junho, quarta-feira. Então, agora, se você está assistindo nesse primeiro dia, você pode olhar e perceber as possíveis frequências que podem atravessar os seus dias, ou, que é muito legal, sempre no tom cósmico, que vai ser lá no dia 23 de junho, se você quiser revisitar, né, fazer um retorno, assim, para esse processo que aconteceu, é sempre muito interessante, né, quando a gente chega no tom 13, a gente olhar para esses 13 dias, para o que aconteceu, se tem ou não a ver com essas frequências desses 15, e perceber como essa força se manifestou, né? Como a onda passada, como essa força da morte se manifestou nos 13 dias. Então agora, como essa força pode se manifestar ou se manifestou nesses 13 dias de uma catalisação e de uma geração de energia, né? Muito interessante pensar, talvez, que a onda encantada anterior foi a da morte, né? Então esse enlaçador, que às vezes podemos até fazer uma ligação ali, né? Eu falei que a relação ali, talvez, né, pensando aqui no processo artístico, no tema central do Sua Arte em Presença, esse desbloqueio artístico, eu falei do enlaçador também como esse médium, né, como essa força mediúnica, no sentido de mediar mundos invisíveis e visíveis, mundos da morte, da vida, mundos, né, e que poderia relacionar, talvez, com essa queda que às vezes acontece, com um processo depressivo, com algo que me puxa ali para uma morte, para uma transformação, para algo que pode ser um pouco mais denso nesse sentido. E a tormenta, então, agora ela vai mover essa energia, né? Essa energia que talvez possa ter ali caído, morrido, transformado, ido para baixo. Agora a tormenta ela vai pegar isso e vai mover isso
para gerar algo, né? Então, dia 11 de junho inicia a onda da tormenta. No dia 12 de junho é o Sol lunar, então com esse desafio da vida. No dia 13 de junho, o dragão elétrico, que então é esse serviço com a força do nascimento e da nutrição. No dia 14 de junho é o vento autoexistente, que então é essa força dá forma para toda essa energia com o vínculo com o meu espírito, com a comunicação. No dia 15 de junho, então 11 de junho é quarta-feira, 12 de junho quinta-feira, 13 de junho sexta-feira, 14 de junho sábado, no dia 15 de junho aqui domingo, a noite harmônica. Não sei se vocês estão ouvindo uma voz de fundo aqui, eu me desconcentrei um pouco, espero que vocês não ouçam. E no dia 16 de junho, a semente rítmica, com essa organização pela focalização, pela percepção. Vou falar mais perto que vocês não viram. A serpente ressonante, com então essa harmonização pela força vital, pela força instintiva e de sobrevivência. O enlaçador de mundos galáctico, com essa integridade pelo vínculo com o poder da morte. No dia 19 de junho, a mão solar, com a intenção pelo meu conhecimento, pela minha cura, minha realização. O dia 20 de junho, com a estrela planetária, nessa manifestação da arte. O dia 21, com a lua espectral, essa liberação pela purificação, pela água universal. O dia 22, com o cachorro cristal, essa força da cooperação pela potência de amar, a potência do coração e da lealdade. E o dia 23 de junho, que fecha e traz essa presença toda com o macaco cósmico. Olha, eu lembrei agora de um amigo macaco cósmico, que ele é muito ligado com o processo de criação, com energia, com esse lugar, né? Não só da arte lá no palco, mas o processo artístico de gerar a criação, né? De mover algo para gerar algo. Então, de fato, a única pessoa que eu conheço, o macaco cósmico que eu conheço, tem muito a ver com esse poder de um processo criativo. Muito obrigada para você que acompanhou. Se você está acompanhando, quiser deixar seu comentário para saber que está chegando em algo, em alguém e como, eu agradeço. E sigamos aqui, acompanhe então, nesses 13 dias vamos ter os tons agora. Esses áudios são áudios bem amadores, tem som de fundo, tem coisa... Mas é esse fluxo de entrega aí também com vocês, de um processo muito pessoal, como isso pode servir para vocês também, a escuta desses textos aqui do site do Tzolk'in.